Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas doenças e seus parasitas. Então fiquem ligados que tem só coisa legal pra gente aprender hoje, tá bom? Vamos lá! Eu sou a Bruna e eu vou começar falando sobre a amebíase. A amebíase é uma doença que é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. E aí eu vou falar sobre a taxonomia, a tríade epidemiológica, o ciclo evolutivo e o diagnóstico dessa doença. Bom, a amebíase é uma infecção parasitária do cólon que é causada pela ameba Entamoeba histolítica, que é uma espécie de protozoário. E aí está a classificação dessa ameba, definida por domínio, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo seu gênero a Entamoeba e sua espécie a Histolítica. Como eu disse, a Entamoeba histolítica é uma espécie de protozoário. E ela possui um ciclo de vida simples, que é dividido em dois estágios, o cisto e o trofozoito. O cisto pode ser imaturo ou maduro. O cisto imaturo ele tem uma forma arredondada, com parede cística delicada. Ele apresenta um ou mais núcleos com cariocoma central, corpos cromastoides em forma de bastão e às vezes apresenta um vacúolo de glicogênio. O cisto maduro ele possui 4 núcleos e ele não apresenta corpos cromatoides. E o tamanho de um cisto pode variar de 10 a 15 micrômetros. O trofozoito ele tem uma forma irregular com membrana citoplasmática delicada e cromatina periférica que é formada por grânulos delicados com distribuição irregular. Ele também pode apresentar hemácias dentro dos seus vacúolos. E o tamanho de um trofozoito pode variar de 12 a 20 micrômetros. Aí está a diferença entre um cisto e um trofozoito. Bom, o seu único hospedeiro é o homem, e geralmente essa ameba se habita preferencialmente no intestino grosso em formato de cisto. Quando ela está nas suas condições normais, ela não causa nenhuma doença, mas quando ela se torna patogênica, ela acaba invadindo células e tecidos e com isso provoca a amebíase. Existem casos dessa parasitose em todo o mundo, desde casos mais leves, que são casos assintomáticos, até casos mais graves que envolvem os órgãos vitais, como o pulmão ou o cérebro, e isso acaba levando à morte de muitos pacientes. Os principais sintomas da amebíase são febre, calafrios, forte diarreia, cólicas intestinais, dor para evacuar, excesso de gases, sangue nas fezes, náuseas e vômitos e fraqueza. Bom, a amebíase é uma doença intestinal que ocorre quando uma pessoa se contamina com a ameba entamoeba histolítica. A sua transmissão geralmente ocorre por via fecal-oral, que é quando uma pessoa que está contaminada elimina o parasita pelas suas fezes e a outra pessoa, de alguma maneira, acaba tendo contato com isso e se contaminando. A sua transmissão também ocorre pela ingestão dos cistos da ameba que são encontrados em água ou alimentos contaminados e geralmente esses cistos são encontrados nas fezes dos contaminados ou no solo. Para a prevenção da amebíase, é recomendado manter sempre as melhores condições de higiene e de saneamento básico, como tratamento de água e esgoto. É recomendado lavar sempre bem as mãos antes de qualquer refeição e após o uso do banheiro. Também devemos sempre higienizar bem os alimentos antes de consumi-los, como frutas, verduras, legumes. E é recomendado por especialistas somente ingerir água potável. O tratamento da amebíase é feito por medicamentos que combatem o protozoário e acabam com sintomas, como as náuseas, as febres, e geralmente 2 semanas são suficientes para você se recuperar da amebíase. Bom, o ciclo de vida da ameba. O ciclo começa quando o indivíduo ingere os cistos, e aí esses cistos passam pelo estômago até chegarem no intestino delgado. E com isso ocorre a liberação do metacisto, que é uma forma multinucleada do protozoário que vai dar origem a 8 trofozoitos. Depois, esses trofozoitos migram até o intestino grosso, onde ficam aderidos à mucosa do intestino. Aí esses trofozoides vão se multiplicar por divisão binária. Algum deles consegue se desprender do intestino e aí geram um pré-cisto. E aí, com o tempo, esse pré-cisto consegue produzir uma membrana e se transforma em um cisto mononucleado, que vão sofrer algumas divisões até ser liberado pelas fezes. Aí está o desenho do exemplo de como ocorre esse ciclo.
E o diagnóstico da amebíase geralmente ocorre por pesquisa do parasita nas fezes. No geral, quando eles são formatos císticos, são encontrados em fezes consistentes, e quando estão em formatos trofozoicas, em material fecal diarreico ou pastoso. Quando há infecção intestinal, é feito exame microscópico e, quando disponível, imunoensaio enzimático das fezes, testes moleculares para o DNA do parasita nas fezes ou sorologia. E quando tem infecção extraintestinal, é feito exames de imagem e sorologia ou prova terapêutica com um amebicida. Bom dia, meu nome é Thales e hoje eu vou falar um pouco sobre a Trypanosomiase americana, também conhecida como doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Neste material, a gente vai falar um pouco sobre sua taxonomia, a tríade epidemiológica, o ciclo evolutivo e o diagnóstico da doença. Começando pela taxonomia, que é a ciência que estuda e identifica os organismos, o Trypanosoma cruzi pertence à ordem Kinetoplastida, ordem que reúne os flagelados com um ou dois flagelos e geralmente possuem uma estrutura chamada bolsa flagelar. Da família Trypanosomatida, que é constituída por parasitos obrigatórios de outros protozoários, de plantas e de animais, e ao subgênero Schizotrypano. Na família Trypanosomatida, os exemplares possuem uma estrutura conhecida como cinetoplasto, uma região que concentra o DNA mitocondrial. E esse cinetoplasto, com relação ao núcleo, ele dita a forma de desenvolvimento que o protozoário se apresenta. Nessa imagem à esquerda, nós podemos ver a forma como podemos encontrar os protozoários. A mastigota, coanomastigota, promastigota, opistomastigota, epimastigota e tripomastigota. Na tripomastigota, podemos ver aqui, na extremidade interna do flagelo, o cinetoplasto, no meio o núcleo e a outra extremidade do flagelo. O Trypanosoma cruzi em si vai apresentar as fases amastigota, promastigota, epimastigota e tripomastigota. E dentro da família Trypanosomatida existem dois gêneros de importância médica, o próprio Trypanosoma e a Leishmania. Tríade epidemiológica. Vamos começar pelo agente etiológico, ou agente causador. Como eu já tinha dito antes, o agente causador da doença é o Trypanosoma cruzi, da família Trypanosomatida. Ele possui características de ter apenas um flagelo, uma mitocôndria grande e o cinetoplasto. E sua distribuição geográfica se dá desde o sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina. E nessas regiões foram detectados muitos casos da doença. A doença de Chagas ela é transmitida através do inseto, o barbeiro, que contém as formas infectantes do Trypanosoma cruzi, que veremos nos próximos slides. Nesta imagem aqui, é uma imagem microscópica do protozoário, Trypanosoma cruzi, e aqui podemos ver o flagelo, o núcleo e na outra ponta o cinetoplasto. O hospedeiro. Bom, como eu tinha dito antes, a Trypanosoma cruzi é transmitido pelo barbeiro, um inseto, né? Só que ele tanto é um vetor quanto é um hospedeiro. Ele tem a característica de um hospedeiro intermediário, porque ele convive, ele é infectado pelo Trypanosoma cruzi, e o Trypanosoma cruzi se aloja nas suas paredes intestinais, e então o barbeiro transmite a doença. Já os hospedeiros definitivos são o homem, animais silvestres e animais domésticos, os mamíferos em geral, de pequeno porte. E existem mais de 150 pequenos mamíferos que podem servir como hospedeiro para o Trypanosoma cruzi. E dentre eles estão marsupiais, roedores, coelhos, guaxinins, gambás, tamanduás, e entre outros. E no ser humano, nos mamíferos, o Trypanosoma cruzi se aloja em células cardíacas e fibras musculares, e nas células digestivas. Os sintomas da doença, a doença apresenta uma fase aguda e uma fase crônica. Na fase aguda pode ocorrer febre, mal-estar, inchaço de um olho, inchaço das pernas, inchaço e vermelhidão no local da picada.
e entre outros sintomas mais leves. Já na fase aguda, pode causar uma febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza, insuficiência cardíaca e congestiva. Um pequeno comentário sobre é que o meu avô apresenta, quando era mais novo, ele foi picado pelo barbeiro, e hoje em dia ele utiliza o marca-passo, devido às complicações da fase crônica. Vetor. Como eu tinha dito antes, o barbeiro, ele transmite a doença, ou seja, ele carrega o vírus. O vírus não, o protozoário Trypanosoma cruzi. Então, ele é tanto um hospedeiro intermediário quanto um vetor. Por isso, temos aqui uma forma vetorial, que é o contato com as fezes de triatomíneos infectados, que são os insetos barbeiros infectados. Após a picada ou repasto, os triatomíneos são insetos popularmente conhecidos como barbeiro, como eu já tinha dito. O barbeiro, ele pica o ser humano ou o animal e, ao se alimentar, ele defeca. E defecando, como o Trypanosoma cruzi está na sua célula digestiva, ele acaba saindo nas fezes, e ao coçar, ocorre a contaminação. Essa é uma das principais fórmulas de transmissão da doença. A outra é a transmissão oral, que acontece pela ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados. Ocorre também a infecção vertical, que é quando passa da mãe para o filho, e também por acidente, quando se manuseia em laboratórios o Trypanosoma cruzi ou até mesmo o inseto barbeiro e acidentalmente entra em contato com alguma ferida. Contaminação e prevenção. Como eu tinha dito antes, durante ou após a picada, o barbeiro defeca sobre a pele, eliminando uma grande quantidade de protozoários, permitindo que o mesmo penetre o organismo através da ferida da picada. E o ato de coçar o local que foi picado aumenta essa chance de contaminação. Já na prevenção, precisamos fazer com que o barbeiro não forme colônias nas casas, em entulhos e outros locais. Assim, e prevenir também que ele entre por frestas, janelas, evitando que tenhamos contato com o inseto. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi se dá assim que ele penetra os tecidos do mamífero, seja ele o ser humano ou um animal. Ele invade, cai na corrente sanguínea, invade as células, se multiplica dentro das células e então, após se multiplicar muito, a possuir uma grande quantidade da sua forma mastigota, ele rompe a célula, volta para a corrente sanguínea e pode atacar outros órgãos, outros locais do corpo. Na próxima imagem a gente pode explicar melhor. Bom, aqui temos o estágio número 1, que é onde ele está sobre a pele, é um inseto contaminado, que ao se alimentar do sangue, ele defeca, colocando o protozoário dentro do ser humano. Esse protozoário dentro do ser humano, na forma de tripomastigota, penetra as células e se transforma em amastigotas, passa de uma fase para outra, amastigotas. Essa fase amastigota, ela se multiplica por divisão binária dentro das células, até que as células se rompam, e então, caindo na corrente sanguínea novamente, ele se transforma novamente em tripomastigota. E esse tripomastigota pode tomar dois caminhos diferentes. Pode infectar uma nova célula, voltando a ser a mastigota, ou ele pode ficar apenas na corrente sanguínea, o que pode acontecer de infectar um outro inseto que não tinha o protozoário. Sendo assim, começa uma outra fase dentro do inseto. No inseto, as amastigotas passam para epimastigotas. Se multiplicam também por divisão metacíclica, fica na fase metacíclica e repete o ciclo todo novamente, seja no ser humano, seja num animal.
E na fase 4 aqui, após romper as células, é a fase de diagnóstico, quando pode ser diagnosticado no ser humano. E já no barbeiro, na primeira fase, é a fase infectativa, quando ele é tripomastigota, já no barbeiro. Diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença se dá em grande maioria por exames de sangue, sendo que o diagnóstico do agente causador pode ser identificado por meio de métodos laboratoriais de visualização do parasito direto ou indiretamente, e por presença de anticorpos no soro. O teste laboratorial mais utilizado para detectar doença de Chagas, ou enfermidade causada pelo Trypanosoma cruzi, é o ELISA, que usa parte deste protozoário para a pesquisa de anticorpos específicos no sangue. Bom, eu espero que tenham gostado da minha apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Matheus, que vai falar sobre a malária. Muito obrigado. Meu nome é Matheus e falarei sobre a malária. A malária, também conhecida popularmente como cesão, moleita e paludismo, é uma doença causada pelo parasita do gênero Plasmodium. Em relação à sua taxonomia da malária, pertence ao reino protista do filo Apicomplexa, ordem Aemosporida, da família Sarcocistidae, do gênero Plasmodium, espécie que causam a doença da malária no Brasil são Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Em relação à sua tríade epidemiológica ou agente etiológico, a malária é uma doença causada por 4 diferentes tipos de protozoário do gênero Plasmodium. 3 deles estão ativos no Brasil e são os Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e Plasmodium malariae. Em relação ao Plasmodium falciparum, que é o mais agressivo dos plasmódios, e quando ele se multiplica muito rapidamente na corrente sanguínea, destruindo de 2 a 25% do total das hemácias, e provocando um quadro de anemia grave. Além disso, os glóbulos vermelhos, parasitados pelo Plasmodium falciparum, sofrem alterações em sua estrutura que os tornam mais adesivos entre si às paredes dos vasos sanguíneos, causando pequenos coágulos. Em relação ao Plasmodium vivax, de modo geral, causa um tipo de malária mais branda, que não atinge mais do que 1% das hemácias e é raramente mortal. No entanto, o tratamento pode ser mais complicado que o Plasmodium vivax. Em relação ao Plasmodium da malária, possui um quadro muito semelhante ao Plasmodium vivax. E é possível que a pessoa cometa por esse parasita e tenha recaídas ao longo do prazo, podendo desenvolver a doença novamente anos mais tarde. Em relação ao seu vetor, a malária, a doença da malária é causada pelo mosquito fêmea do gênero Anopheles, bastante comum nos momentos do amanhecer e entardecer. É responsável por perturbar o ciclo da malária, transmitindo os protozoários para o hospedeiro humano, que poderá ser picado por um mosquito não infectado, que por sua vez se tornará um portador da malária para infectar outro indivíduo. Em relação ao hospedeiro, o hospedeiro da malária são 2, sendo um intermediário e um definitivo. O hospedeiro das fezes do ciclo da malária são 2. No hospedeiro intermediário, onde é o ser humano, onde acontece a reprodução sexuada, onde não há troca de gametas. Já o hospedeiro definitivo, ocorre a reprodução sexuada, onde há troca de gametas acontecendo no mosquito Anopheles. O ciclo da malária. O ciclo da malária do vírus do Plasmodium, que envolve os seres humanos e mosquitos do gênero Anopheles, uma pessoa que contamina com uma fêmea do mosquito infectada por o pico do ser humano, injeta o protozoário da forma do esporozoito. Os esporozoítos seguem em direção ao fígado, onde infectam os hepatócitos.
O esporosvito origina os merozoítos, que rompem os hepatócitos, infectando as hemácias. Cada merozoíto infecta uma hemácia. Nesse local, eles sofrem modificações e formam os trofosvítos, os quais não dão origem a novos merozoítos, que rompem as hemácias, infectando outras. Nas hemácias podem desenvolver também formas sexuadas chamadas gametócitos, importantes na continuação desse ciclo, uma vez que são ingeridos por um mosquito, causam a doença ao ser picado. Ou seja, no ciclo da malária passa entre o mosquito Anopheles e o ser humano, sendo que no ser humano ele é um hospedeiro intermediário, então ele apenas a transmite, podendo causar casos graves da malária. Em relação ao diagnóstico da doença, o diagnóstico da malária é feito por meio da análise de sintomas, exames laboratoriais, exames considerados padrão ouro no diagnóstico da doença. É conhecida como gota espesa. Esse teste permite análise da carga parasitária e também identificação do parasita, que está muito exclusivo no sangue, mas sendo exclusivo das hemácias. Outros exames que podem ser realizados são teste rápido, diagnóstico molecular e esfregaço do delgado. Vale destacar que, apesar da praticidade, os testes rápidos devem ser usados apenas em locais com gota espessa e esteja em falta, sendo que a gota espessa é o que mais é utilizado para o diagnóstico da malária. Diagnóstico de sintomas em relação aos seus sintomas. Pessoas que possuem a malária e estão nesse estágio têm febre alta, calafrio, suor, fortes dores musculares, mais especificamente nas articulações, uma dor intensa de cabeça, taquicardia, aumento do baço ou inchamento do mesmo, cansaço e prostração, vômitos e muitas convulsões. O tratamento da malária após ser diagnosticada, deve ser tratada rapidamente, pois é uma doença grave que pode causar a morte, se não tratada. O tratamento da malária é feito com medicamentos antimaláricos, que são gratuitos e fornecidos pelo sistema do SUS. Olá, meu nome é Isabelle, sou acadêmica de farmácia e hoje eu vou apresentar sobre a toxoplasmose ou toxoplasmíase, ou mais conhecida como a doença do gato. Essa doença é causada pelo Toxoplasma gondii e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxonomia da Toxoplasma gondii, a tríade epidemiológica, o ciclo evolutivo dessa doença e o diagnóstico da doença. Vamos começar aqui com a taxonomia do agente causador, que é o Toxoplasma gondii, no qual ele se classifica entre o reino Monera, ou reino Protozoa, filo Apicomplexo, ordem Eucocidida, família Sarcosididae, gênero Toxoplasma e a espécie é o Toxoplasma gondii. A pirâmide representa a tríade epidemiológica da toxoplasmose, na qual o seu desenvolvimento precisa de 2 hospedeiros, um intermediário e o outro definitivo. Como dito anteriormente, o agente causador da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, na qual o ambiente influencia muito na incidência dessa doença. Como, por exemplo, aqui no Brasil, esse protozoário ele é favorecido pelo clima quente e úmido, mas não só o clima influencia, como também hábitos alimentares, hábitos culturais daquela população e os hábitos de higiene também. Bom, o agente etiológico, vou apresentar um pouquinho sobre, apresentar um pouco das características do agente etiológico. Bom, o Toxoplasma gondii, ele é um protozoário obrigatoriamente intracelular, ele possui o ciclo heteróxino, ou seja, possui um hospedeiro intermediário e um definitivo, e realiza a reprodução sexuada e assexuada para o seu desenvolvimento. Uma imagem aqui
foto microscópica da Toxoplasma gondii. Bom, como já dito anteriormente, o Toxoplasma gondii apresenta um ciclo heteróxino. Ele precisa de um hospedeiro definitivo e um intermediário, nas quais o hospedeiro intermediário pode ser um porco, roedor, o ser humano, vacas, pássaros, cachorros, entre outros. O hospedeiro definitivo é basicamente os felídeos, de um modo geral. O que a gente mais conhece são os gatos, né? Que são mais os gatos. Eles são os hospedeiros definitivos da Toxoplasma gondii. Bom, os felídeos, de um modo geral, são os hospedeiros definitivos dessa doença, e eles são os únicos que podem transmitir a forma infectante desse protozoário. Nos outros animais, o protozoário se encontra na musculatura e a contaminação acontece pela ingestão de carnes cruas ou mal cozidas. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o ciclo biológico da doença. Okay? O Toxoplasma gondii, ele apresenta um ciclo heteróxino, no qual os gatos são considerados hospedeiros definitivos ou completos, porque eles possuem simultaneamente um ciclo sexuado em células epiteliais do intestino e um ciclo assexuado que ocorre em outros tecidos do gato. O homem e outros mamíferos e as aves são considerados hospedeiros intermediários ou incompletos, pois possuem apenas os ciclos assexuados dessa doença. Bom, o ciclo biológico da Toxoplasma gondii desenvolve-se em duas fases distintas. A fase assexuada, na qual ocorrem vários tecidos de diversos hospedeiros, e a fase sexuada, na qual ocorre nas células do epitélio intestinal de gatos ou de outros felinos não imunes. Eu coloquei aqui um desenho para ficar um pouco mais explicativo, né, do que eu vou falar agora. O ciclo biológico da doença, ele se inicia com um gato. Por ser um carnívoro, ele vai comer ratos ou pássaros que podem estar infectados, na quais o rato e o pássaro pode ser eles são hospedeiros intermediários, que ingerirem fezes e urinas contaminadas com ocistos imaturos, que logo se transformará em ocistos esporulado e mais tarde na forma de bradizoítos. A partir desse momento, o felino comendo o rato, ele estará infectado e ele vai se tornar um hospedeiro definitivo. Momento este que começa a reprodução assexuada. O felino infectado, ao eliminar fezes, elimina os ocistos imaturos, que logo se transformam em esporulados. E quando entramos em contato com os ocistos esporulados pelo meio ambiente, em alimentos contaminados, nós acabamos nos tornando os hospedeiros intermediários, abrigando a fase assexuada e dando início à infecção da doença. O processo é parecido quando comemos alimentos de um hospedeiro infectado, como um porco ou um carneiro. E a principal porta de entrada do agente etiológico é a oral. Porém, de maneira mais rara, pode acontecer pela mucosa do trato respiratório ou a inoculação acidental de algum ferimento na pele. A partir disso, existem 3 formas de transmissão da toxoplasmose, sendo elas injeção de ocistos esporulados presentes em alimentos contaminados, água, areia e solos onde os gatos defecam, ingestão de cistos teciduais em carnes cruas ou mal cozidas, especialmente de suínos e carneiros, e a infecção por taxoídos por via transplacentária, no qual ocorre quando aproximadamente na 10ª semana de gestação, a gestante, ao entrar em contato com o alimento contaminado com o bradizoíto, ou se tiver contato com o ocisto esporulado,
pode contaminar o feto, realizando assim o que é chamado de infecção vertical ou congênita. Essa infecção leva o bradizoito para o feto, podendo causar o aborto, hidrocefalia, macrocefalia e várias malformações congênitas. Bom, o diagnóstico dessa doença é basicamente feito por testes imunológicos que detectam anticorpos circulantes que correspondem à fase da doença. O anticorpo IgM aparece na primeira semana de infecção, com pico de até um mês, e indica quadro agudo da doença. O IgG, ele surge após 4 semanas, indica infecção crônica, ou que a pessoa já possui imunidade para aquela doença. Já os métodos sorológicos podem ser feitos ELISA para IgM e IgG, imunofluorescência indireta, quimioluminescência, hemoaglutinação indireta e aglutinação em látex. Bom, os sintomas da doença geralmente são leves e bem parecido com os sintomas da gripe. Então, pode apresentar dores musculares, alteração nos glândulos linfáticos, né? Já no caso de problemas que têm, pessoas que possuem problemas imunológicos, como uma pessoa que tem AIDS, vamos supor, os sintomas já são um pouco mais graves, como febre, dor de cabeça, confusão mental, convulsões. Então, é um pouquinho mais grave aí para pessoas que têm problemas de imunidade. Já nas gestantes, pode causar aborto ou nascimento da criança com alguns problemas que a gente já citou aqui, macrocefalia, pode causar até um aborto, hidrocefalia, entre outras malformações. Bom, o tratamento da doença, ele é feito na fase proliferativa, que são dos taxoítos, e não na forma cística. O tratamento é feito apenas na fase aguda da toxoplasmose ocular e em indivíduos imunocomprometidos. Bom, é muito importante uma consulta com o médico para receitar os medicamentos para o tratamento adequado, né? E também analisar os riscos na visão, pois o Toxoplasma gondii é um protozoário que ele tem preferência por atacar a visão, né? Nervos oculares. E é muito importante fazer a consulta e todos os medicamentos com prescrição médica. E era isso que eu tinha para apresentar aqui. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Maria Eduarda, que irá falar sobre a teníase. Olá, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre a teníase e, consequentemente, sobre a cisticercose. Falar sobre teníase e não falar sobre cisticercose é praticamente impossível, porque, apesar de serem patologias diferentes, estão, de certa forma, interligadas. Eu nem sei se eu posso utilizar esse termo, interligadas, mas são doenças que sempre causam muitas dúvidas, né, na população. Sempre todo mundo confunde, não sabe qual que é a principal diferença entre elas, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Vou colocar aqui para apresentar. Bom, vou começar falando então sobre a teníase. A teníase é uma doença parasitária causada por duas espécies do gênero Taenia, a Taenia solium e a Taenia saginata. Então, eu vou falar um pouquinho no trabalho de hoje sobre a taxonomia da doença, a tríade epidemiológica, o ciclo evolutivo da doença e o diagnóstico. Bom, vou falar então um pouquinho, como eu havia dito, também sobre a cisticercose. A cisticercose é uma doença causada pela fase larval da Taenia solium. Então, aí já está a principal diferença entre a teníase e a cisticercose. A teníase é causada, como eu havia dito, pelas duas espécies, Taenia solium e Taenia saginata. Mas é importante frisar que é causada por essas espécies em forma adulta, tá? Então, para causar a teníase, elas precisam estar na forma adulta. Já a cisticercose é causada pela fase larval da Taenia solium. A Taenia saginata não é capaz de causar a cisticercose. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, aqui nós temos um pouquinho da taxonomia da teníase. Então, o complexo teníase-cisticercose, é constituído por duas patologias distintas, causadas pela mesma espécie de cestódio, mas em fases distintas do ciclo de vida. Então, aqui nós temos a classificação do reino, filo, classe, subclasse, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, elas pertencem ao gênero Taenia e espécie Taenia solium e Taenia saginata, no caso da teníase. No caso da cisticercose,
O único causador, né, é a Taenia solium. A Taenia saginata não é capaz de causar a cisticercose. Então, aqui nós temos a classificação apenas da Taenia solium. Na cisticercose, o indivíduo acaba, então, ingerindo os ovos, tá, da Taenia solium, e eles acabam se rompendo no organismo, fazendo com que sejam liberadas as larvas. Essas larvas são conhecidas como cistos secos, por isso o nome da doença, cisticercose. Essas larvas acabam atingindo a corrente sanguínea e chegando a várias partes do corpo, como a gente vai ver mais pra frente. Aqui a gente tem um pouquinho da teoria epidemiológica da teníase. Aqui nós só temos agente etiológico e hospedeiro, porque não existe vetor nessa doença, assim como na teníase, na cisticercose também não existe vetor. Nós só focamos em agente etiológico e hospedeiro. Bom, então o agente etiológico, como já foi dito anteriormente, no caso da teníase, são duas espécies de plateumintos, a Taenia solium e a Taenia saginata. Elas são vermes achatados e o corpo é dividido em diversos segmentos. Elas podem alcançar metros de comprimento, então são bem grandes, e cada segmento do seu corpo representa um sistema reprodutor completo. A Taenia saginata e a Taenia solium apresentam algumas diferenças na estrutura corporal. Então, a Taenia solium apresenta a presença de uma coroa de ganchos, denominada de rostro, e a Taenia saginata apresenta ventosas, que são estruturas próprias para fixação. Bom, na parte do hospedeiro, a gente consegue subdividir em duas partes, hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário, nesse caso, é o porco e o boi, são dois, né? E ocorre por meio da ingestão, a contaminação ocorre por meio da ingestão de ovos da tênia presentes no ambiente. Já a contaminação do hospedeiro definitivo, que é o homem, ocorre por meio da ingestão da carne contaminada. Então, a carne mal cozida, a carne crua, do hospedeiro intermediário. Então, o homem acaba consumindo a carne de porco ou a carne de boi contaminada e acaba se contaminando com a teníase. No caso da cisticercose, a gente tem apenas um agente etiológico, que é a Taenia solium, que é adquirida através da ingestão de alimentos e de água contaminada com os ovos do verme. A Taenia solium possui o corpo alongado, então, delgado e chato, e pode ser dividido em cabeça, ou escólex, colo e estróbilos, ou proglótides. A contaminação, então, ocorre com a ingestão dos ovos. Os ovos não conseguem, os ovos da Taenia saginata não conseguem se transformar em cistos secos, diferente da Taenia solium, que conseguem. Então, por esse motivo, a Taenia saginata não é capaz de desenvolver a doença cisticercose, apenas a teníase. O hospedeiro, no caso o hospedeiro, é bem parecido com a teníase. Existem dois tipos de hospedeiros, o intermediário e o definitivo. No caso, os hospedeiros intermediários são suínos, coelhos, lebres, gatos, cães, carneiros e bovinos. E, igualmente, a teníase, o hospedeiro definitivo é novamente o homem. E o homem é, consequentemente, a principal fonte de infecção do parasita e é responsável pela transmissão aos animais e a transmissão a si próprio. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação de sintomas no hospedeiro, no caso da teníase. Então, a infecção inicial não leva ao desenvolvimento de sintomas, mas, à medida que o parasita vai se fixando no intestino delgado, na parede intestinal, e acaba se desenvolvendo melhor, acabam surgindo os sintomas. Então, tem enjoo seguido de dor abdominal, dor de cabeça, falta ou aumento do apetite, fraqueza, irritabilidade, cansaço, insônia e muitos outros. É importante salientar que nas crianças, a teníase pode causar atraso no crescimento e no desenvolvimento, e pode causar também dificuldade no ganho de peso. A presença da tênia na parede do intestino pode provocar também hemorragia e levar à produção de pouco ou também muito muco. No caso da cisticercose, os sintomas vão variar muito de acordo com o local onde as larvas estão. Então, elas podem se localizar no cérebro, no coração, nos olhos, na pele, nos músculos. Então, isso tudo vai determinar os sintomas que esse hospedeiro irá sentir. Então, no caso do coração, ele irá sentir palpitações, dificuldade em respirar, vai ouvir ruídos no momento da respiração. No caso dos olhos, a dificuldade para enxergar, ou até a perda da visão em casos mais graves. No caso do cérebro, dor de cabeça, convulsões, confusão mental e até coma, em casos mais graves também. Bom, aqui tem um pouquinho da contaminação e prevenção, no caso da teníase. Então, como já foi dito anteriormente, só reforçando, a teníase ela é adquirida através do consumo de carne de porco ou de boi contaminada pelas larvas da tênia. Então, elas se alojam no intestino delgado e evoluem para a forma adulta. E após cerca de 3 meses, começam a liberar nas fezes os chamados proglótides. São segmentos do corpo que contêm os órgãos reprodutores e os ovos, né? Como eu havia dito, em cada segmento do corpo existe um sistema reprodutor completo, e, consequentemente, os ovos estarão juntos. Então, esses ovos podem contaminar o solo, a água e os alimentos. E esses podem ser responsáveis por contaminar os outros animais e outras pessoas e até adquirir a cisticercose, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, aqui só reforço um pouquinho sobre os hospedeiros e vou falar um pouquinho sobre a prevenção. Bom, para se prevenir da teníase, é essencial não fazer o consumo de carnes cruas ou mal cozidas, não experimentar carne crua no momento do preparo, e além disso, é muito importante conhecer a origem e a procedência da carne que nós estamos comprando. E é muito importante também ter certeza de que essa carne foi liberada pela inspeção sanitária. Falando um pouquinho sobre contaminação, no caso da cisticercose, ela ocorre após nós ingerirmos os ovos da tênia, no caso sólido. Esses ovos irão percorrer todo o sistema digestório e, ao chegarem ao intestino delgado, irão liberar os embriões.
Esses embriões irão cair, então, na corrente sanguínea e irão se fixar em diversos tecidos do corpo, podendo ser pele, olhos, músculos, coração e até no cérebro. Quando eles acabam se fixando no cérebro, existe até um nome específico para essa condição, que se chama neurocisticercose. Falando um pouquinho também sobre prevenção, é essencial manter os hábitos básicos de higiene, como lavar bem as mãos, lavar os alimentos, frutas, verduras, legumes, consumir sempre água tratada, fervida ou filtrada e não utilizar fezes humanas como adubo. Aqui tem um pouquinho do ciclo de vida, no caso da teníase. Eu vou pular, porque aqui nós temos o esquema, eu acho mais fácil de explicar, mais fácil de compreender, mais dinâmico, então eu vou explicar aqui por meio da imagem. Aqui então nós temos o número 1, aqui indicando pelo círculo amarelo. Então aqui nós temos os ovos, que também podem ser chamados de proglótides, grávidos nas fezes, que são liberados no ambiente. A partir daí, o gado bovino ou suíno é então infectado ao ingerir esses ovos por meio da vegetação ou da água contaminada. Esses ovos eclodem no intestino e acabam migrando para a musculatura desses animais. Então, essas oncosferas ou ocas se desenvolvem em cisticercos nos músculos. A partir daí, os humanos são infectados ao ingerir a carne crua ou mal cozida desses animais contendo cisticercos. Então, aqui na numeração 5, né, a gente consegue ver aí a imagem da tênia saginata e da tênia sório, que se prende, então, ao intestino do hospedeiro definitivo, no caso do homem. Então, aí, no ciclo, né, a gente consegue ver passando desde o agente etiológico até o hospedeiro intermediário, chegando até ao hospedeiro definitivo. E no número 6, aí, já os plateumintos, né, na sua fase adulta, já fixados no intestino delgado do hospedeiro definitivo. Para finalizar a parte da teníase, vou falar um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento. Então, para realizar o diagnóstico da doença, podem ser utilizados diversos métodos coproparasitológicos que buscam aí encontrar os ovos nas fezes do hospedeiro. Então, podem ser utilizados métodos direto ou a fresco, métodos de sedimentação, entre outros. Além disso, já existe também um exame específico para a tênia, onde se faz uma peneiração das fezes para a identificação de proglótides. O tratamento, por fim, é medicamentoso, com o uso de vermífugos, como albendazol, por exemplo. Então, aqui a gente tem um pouquinho do ciclo de vida, no caso da cisticercose, mas aqui temos o esquema também, e eu vou explicar por meio do esquema, assim como eu fiz com a tenia. Então, aqui observando primeiramente o número 1, os ovos da tênia são eliminados pelas fezes do homem, podendo então contaminar o solo, a água ou os alimentos. O homem, então, novamente ingere os ovos da tênia por meio, né, do consumo da água contaminada, dos alimentos mal higienizados, enfim. Esses ovos acabam se transformando em larvas da tênia, né, então reforçando lá o que eu havia dito no começo, a cisticercose é causada pela fase larval e não pela fase do plateamento adulto. E finalizando aqui, as larvas alojam-se nos tecidos, como o músculo, o cérebro e todos os outros que já foram citados anteriormente. Para finalizar, então, a minha parte da apresentação, o diagnóstico pode ser feito por meio de exames de imagem, como radiografia, tomografia, ressonância magnética, entre muitos outros, tá? Também podem ser realizados exames do líquido cefalorraquidiano no cérebro, ou também exames de sangue. O tratamento é geralmente realizado por meio de remédios como albendazol, dexametasona e praziquantel, por exemplo. Além disso, podem ser necessários o uso de remédios anticonvulsionantes para pacientes aí que já tiverem com a doença um pouco mais evoluída, né, um caso mais grave, ou, dependendo do estado, se for extremamente grave, pode ser indicado aí uma cirurgia. Tudo isso irá depender do estágio da doença. É isso, muito obrigada. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre a esquistossomose, que é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. Bom, nessa primeira foto vocês podem ver o parasita macho e fêmea. O macho é esse de rosa e a fêmea é esse em verdinho, que está dentro do macho, que é o momento que eles estão se fecundando. Vamos falar um pouquinho da taxonomia, da tríade epidemiológica, do ciclo evolutivo da doença e do diagnóstico e prevenção também. Bom, a taxonomia da esquistossomose. Primeiramente, o que é a taxonomia? É a maneira de como os seres vivos são divididos e classificados. Então, no Brasil, a esquistossomose ela é conhecida como xistose, barriga d'água ou também doença dos caramujos, que vocês vão entender por quê. Bom, sua classificação é aquele famoso reficofage. Reino, filo, classe, subclasse, ordem, família, gênero e espécie. Aqui vocês podem ver que o gênero é o Schistosoma e a espécie é o Mansoni. Bom, o agente etiológico, né? Começando a falar um pouquinho sobre a tríade epidemiológica. O Schistosoma mansoni é um platemento trematóide, agente da esquistossomose intestinal.
Essa espécie é comum em regiões da África, Antilhas e América do Sul, pela presença de hospedeiros intermediários adequados e condições ambientais favoráveis. Apresenta sexos separados, como eu disse na primeira slide, com distintas morfologias, se caracterizando como parasita de vasos sanguíneos. Em sua forma adulta, o macho pode atingir cerca de 1 centímetro e tem uma cor esbranquiçada, e uma cutícula que recobre e auxilia nas trocas de oxigênio e íons. A fêmea é mais escurecida e fina, tendo cerca de 1,5 centímetros. Seu ovo é grande e possui uma espícula para auxiliar o seu trânsito pelo intestino. Bom, aqui na primeira foto vocês podem ver o ovo do esquistossoma. Na segunda foto, a fêmea no interior do macho. E a terceira foto, a cercária, que vocês vão ver que é uma forma evoluída do ovo do esquistossoma. Bom, o hospedeiro intermediário, ele é o caramujo. Então, o ciclo biológico do esquistossoma mansoni depende da presença do hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos gastrópodes aquáticos, geralmente do gênero Bionfalaria, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do euminto. No Brasil, essa espécie se faz muito presente, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver que é aquele caramujinho comum que nós podemos ver nesses rios, quando vamos em alguma cachoeira, etc. Bom, o hospedeiro definitivo, ele é o homem. Nele, o parasita se desenvolve à forma adulta e reproduz-se sexuadamente. Os ovos, eles são eliminados por meio das fezes no ambiente, ocasionando a contaminação das coleções hídricas naturais, sejam eles córregos, riachos ou lagoas, ou também as coleções hídricas artificiais, que são as valetas de irrigação, os açudes, entre outros. Vale lembrar que nessa doença não tem vetor envolvido na transmissão. Bom, a contaminação, ela ocorre como? Inicialmente, ela é uma doença assintomática, que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. A transmissão da esquistossomose ocorre quando o indivíduo infectado elimina ovos do verme por meio das fezes humanas. Como a gente disse, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo. Então, é ele que vai liberar as fezes para que essas fezes infectem os caramujos, que são os hospedeiros intermediários, que vivem nas águas doces. Após 4 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias e ficam livres nas águas naturais. O ser humano adquire a doença pelo contato com essas águas infectadas. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, né, que tem um riachinho, tem um homem aqui que fez um cocô. Provavelmente essa água vai chegar nessas fezes e vai acabar contaminando essa água. Bom, a prevenção da esquistossomose, ela consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros intermediários infectados. Porque se eles não estão infectados, não tem problema algum. O controle da esquistossomose é baseado no tratamento coletivo de comunidades de risco, acesso à água potável e saneamento básico, educação em saúde e controle de caramujos em lagos e rios. Então, por que esse tratamento, controle, ele é baseado na coletividade? Porque se uma pessoa ela está com os vermes da esquistossomose dentro dela e ela vai e elimina as fezes perto de uma água, quanto mais pessoas estiverem, mais a água vai estar contaminada. Então, os mais atingidos são pessoas com profissões que envolvem contato com a água contaminada, tais como pescadores, agricultores, trabalhadores de irrigação e aquelas pessoas que vivem à margem dos rios, que não têm saneamento básico, que não têm uma condição de vida favorável. Destaca-se que a transmissão da esquistossomose não ocorre por meio do contato direto com o doente, ou seja, não ocorre a autoinfecção. Então, se
você conhece uma pessoa que está com a barriga d'água, que tem a esquistossomose, não é por dar um abraço que você vai ser contaminado, não é por dar uma palavra. Então, nós temos que quebrar esse tabu ao longo do tempo. Sinais e sintomas. A maioria dos portadores são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, o paciente infectado por esquistossomose pode apresentar diversos sintomas, como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Algumas complicações importantes são o aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e portal e morte. Essa hipertensão portal, ela é uma hipertensão que é ligada à veia porta, que é uma veia de alto calibre que leva o sangue para o intestino. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver o indivíduo normal, né, saudável, e aí, de repente, ele se infectou e começou a ficar com a barriga inchada. Aqui, ó, vocês podem ver o fígado, o baço, aumentado de tamanho. Bom, o ciclo de vida da esquistossomose. Primeiramente, o hospedeiro definitivo do Schistosoma monzoni é o homem, né? Que elimina os ovos do verme através de suas fezes. Quando são eliminadas na água, os ovos eclodem e liberam larvas ciliadas, denominadas miracídios. Elas penetram nos caramujos, os hospedeiros intermediários, onde se multiplicam. Após 4 a 6 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias, que foi aquela terceira imagem que a gente viu, que é o bichinho com uma caudinha e a barrinha aqui. E eles voltam para a água. Então, nesse ambiente, eles podem viver por um tempo até penetrar novamente no homem, através da pele ou mucosa. Uma vez dentro do indivíduo, os vermes entram na circulação venosa e chegam ao coração e pulmões. Dentro do coração, são lançados através das artérias as diversas partes do corpo, sendo o fígado o principal órgão de localização do parasito. No fígado, crescem alimentando-se de sangue e depois migram para as veias do intestino. De lá, alcançam a forma adulta, acasalam-se e começam a pôr ovos, dando início a um novo ciclo. Bom, aqui é uma imagem da esquistossomose, do seu ciclo de vida. Então, ela começa aqui, pelo ser humano infectado, contaminado, que elimina através das fezes, e esses ovos eclodem na água, liberando os miracídios, que atingem os tecidos dos caramujos, que se multiplicam e vão virando cercárias. Após a saída dos caramujos, eles já são cercárias. E essas cercárias podem viver na água por um tempo. E aí penetram na pele ou na mucosa do ser humano e vão se transformando. Vão se reproduzindo e viram esquistossomos, que atingem a circulação sanguínea, migram para o fígado, onde ficam adultas, e aí um ciclo sem fim. Bom, o diagnóstico da esquistossomose, ela é feito por meio de exames laboratoriais de fezes. É possível detectar, por meio desses exames, os ovos do parasita causador da doença. O médico também pode solicitar testes de anticorpos para verificar sinais de infecções ou também, para algumas formas graves, uma ultrassonografia. E geralmente esses métodos utilizados de observação são os de sedimentação espontânea ou por centrifugação, alguns chamados de CAT-TO-CAT ou HIT. Oi, pessoal, meu nome é Marcela e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre ascaridíase. A ascaridíase ela é uma doença causada por vermes da Ascaris lumbricoide, mais conhecido como a lombriga, como a maioria de vocês já devem conhecer, e são esses animaizinhos aqui, esses bichinhos aqui, certo? Bom, vamos entender um pouco mais sobre a classificação. Aqui eu coloquei o reino, Animalia, a ordem é Ascaridida,
a família Ascarididae, o gênero Ascaris e a espécie Ascaris lumbricoides. Aqui eu só estou mostrando a classificação para vocês entenderem um pouco mais sobre a doença. Bom, o agente etiológico, vamos falar dele, que são as lombrigas, são vermes nematódios, e eles são fusiformes, eles não têm segmentação. O seu tubo digestivo ele é completo e o corpo dele é cilíndrico e alongado. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai dar para ver melhor. Ele tem um aspecto de liso, ele parece que está molhado, brilhante, e a cor ele varia mais ou menos de um branco para amarelo. A boca é uma das extremidades e possui 3 grandes lábios. A reprodução acontece sexualmente, ou seja, existem a lombriga macho e a lombriga fêmea. Os adultos podem viver até 2 anos. Isso é interessante falar também, porque dentro do ser humano ela pode viver até 2 anos. E imagina o estado de avanço dessa doença no hospedeiro, né, durante 2 anos. E o comprimento do parasita varia de 15 a 40 centímetros. E ele fala aqui também que o hospedeiro pode chegar em impressionantes números dentro do hospedeiro, na verdade. Então, assim, pode ter milhares, centenas de vermes dentro do hospedeiro. Esse aqui é o Ascaris lumbricoides. A gente percebe aqui que esse aqui é o macho, porque a fêmea ela tem tipo umas manchinhas aqui no meio do corpo, que faz com que a gente diferencie o macho da fêmea. Mas é só uma suposição, talvez possa ser a fêmea também, por conta de algumas características que a gente não está acostumado a ver. Vocês podem ver que ele tem aspecto de liso, e esse comprimento aqui, né, é o que pode chegar dentro do corpo do hospedeiro. Bom, a apresentação de sintomas do parasitário no homem, né? É causada por um euminto e habitualmente não causa sintomologia, mas pode manifestar dor abdominal, diarreia, náusea. Então são coisas que a gente pode perceber que o hospedeiro sente que tem alguma coisa diferente, mas é difícil ele associar isso aos vermes, né? Às caridíase. Quando há um grande número de vermes, pode ocorrer a obstrução intestinal, já que é o primeiro lugar onde os vermes vão. E o ciclo, né, de vida, que a gente vai falar depois um pouco, vocês vão entender melhor, mas ele vai para os pulmões, e lá pode afetar e apresentar doenças pulmonares, né? E aqui a gente tem alguns exemplos: broncoespasmos, epomitidise e pneumonite. Bom, o vetor da Ascaris lumbricoide é uma infecção, né, causada por um verme, que isso a gente já viu, e as pessoas adquirem essa doença ao engolir os ovos do verme, que geralmente são em alimentos ou água que estão infectados com os óvulos, né? E a transmissão do parasita, ela ocorre via fecal oral. Os seres humanos adquirem através do consumo de água, como eu disse, e de alimentos contaminados com esses ovos, né, contaminados, e algum inseto, como a mosca, pode levar, né, esses ovos, tipo assim, ela pousa no cocô, nas fezes, leva esses ovos para a água, para o alimento, e então é importante isso, porque no nosso dia a dia, né, tem que ter cuidado também com moscas. Bom, a contaminação e prevenção. A contaminação, como eu disse, é de locais precários, de locais onde não tem saneamento básico. Aqui a gente pode ver nessa imagem as crianças brincando e em volta dá para ver muito lixo, muita coisa suja. Então, assim, aí seria um ambiente propício para que tenha esses ovos infectados. E essas crianças podem estar ingerindo através dessa água. E aqui também está dizendo que as crianças, elas são o principal alvo, elas são as mais atingidas, justamente por conta de não saber essas regras de higiene, né? Bom, pode ter alguns fatores que interferem na prevalência do parasito, e são vários. E pode ser a temperatura anual elevada, a umidade do ambiente, os ovos infectantes são resistentes, eles duram meses, então provavelmente uma água que está ali há muito tempo ainda tem ovo que está crescendo, esse parasita. Então, aí a fêmea produz muitos ovos também.
Então, ali, de novo, a higiene é o mais importante, principalmente das crianças que não tomam muito esse cuidado. Bom, aqui é o ciclo de vida. O ciclo de vida, os ovos eles são eliminados com as fezes, que contêm embriões. E alguns desses ovos estão vivos, outros não vão se reproduzir, mas os que estão vivos, né, que podem se desenvolver, eles vão contaminar o solo e a água. E assim eles vão ser ingeridos pelo porco ou pelo homem, que pode ser dessas duas formas o hospedeiro. Os ovos infectantes, eles são ingeridos e eles liberam as larvas no duodeno do intestino, ou seja, o intestino é o primeiro lugar onde essas larvas vão ficar. Quando elas estiverem livres, elas vão atravessar a parede do intestino e alcançar a corrente sanguínea. Quando alcançarem a corrente sanguínea, elas vão para os pulmões. Nos pulmões ocorre tosse, muita dificuldade aqui na hora de engolir, respirar, e isso, quando tosse, elas migram de volta para o intestino. Então, ocorre esse ciclo de novo. E é importante saber também que os ovos eles não se multiplicam dentro do hospedeiro. Ele precisa ser expelido nas fezes para depois ocorrer esse ciclo de novo. Então, a fêmea ela pode diariamente mais de 200 mil ovos produzidos dentro do ser humano, mas eles não vão ser desenvolvidos lá, eles vão ser liberados nas fezes. Aqui é o que eu acabei de falar, só que mais mostrado aqui com imagens. Essa aqui é a ascaris fêmea, esse aqui é o macho, como vocês podem ver as pintinhas aqui, né? O que acontece? Aqui as fezes estão contaminadas com ovos fertilizados ou não fertilizados. Os ovos fertilizados, eles vão se desenvolver e vão gerar o embrião. O ser humano vai ingerir esses ovos fertilizados através de água ou de alimentos contaminados e vai direto para o intestino. Quando chega no intestino, os ovos entram na circulação, né, sanguínea, e migram para os pulmões e acontece aquilo que eu disse. Eles tossem, ficam com doenças pulmonares e o ciclo volta de novo para o intestino e assim por diante. E depois os ovos, né, produzidos são eliminados nas fezes. Bom, o diagnóstico da ascaridíase, ela identifica pelo cocô, pelas fezes. O exame é feito pelas fezes. E em alguns casos ocorre desse verme sair pelo nariz, pela boca, mas isso já é quando está num estado muito grande e de quando já está, assim, infectado totalmente pelo animal. Dá para também identificar pela tomografia, mas é bem difícil por conta da migração dos pulmões para o intestino, do intestino para os pulmões, então isso pode dificultar essa ocorrência, né, de saber como que é. Meu nome é Maria Fernanda, sou do 4º semestre do curso de farmácia e agora eu vou falar um pouco sobre a filariose ou filaríase, ou também conhecida como elefantíase, popularmente. Essa doença é causada pelo parasita Wuchereria bancroft. Este parasita é um nematóide do grupo dos filarídeos, os quais têm como habitat o sistema circulatório e o sistema linfático do seu hospedeiro. E a taxonomia da filariose é classificada como reino Animalia, o filo Nematoda, a classe Cercenenteia, a ordem Spirurida, a subordem Spirurina, a família Onchocercidae, o gênero Wuchereria e a espécie Wuchereria bancroft. Aqui eu trouxe a tríade epidemiológica. Por exemplo, aqui é um ambiente o qual interfere. Aqui é o agente etiológico, que no caso vai ser o parasita, que é a Wuchereria bancroft. Aqui é o hospedeiro, que vai ser o homem, que no caso ele é o único hospedeiro, então ele é o hospedeiro definitivo. E o mosquito infectado, que vai ser o vetor, que é o mosquito Culex. O agente etiológico é o parasita. A reprodução dele é sexuada. Ele é um nematodo, causador da filariose linfática. Os vermes adultos, eles são bem alongados, de cutícula lisa e com esôfago muscular e glandular.
Os machos e as fêmeas, eles possuem uma diferença, por exemplo, no tamanho. O macho, ele mede aí por volta de 4 centímetros, já a fêmea, ela é maior, ela mede de 8 a 10 centímetros. E o parasita, ele tem duas formas evolutivas, que é o verme adulto e as microfilárias. Já as microfilárias, elas vão medir de 0,2 a 0,3 milímetros. Os machos, eles possuem também as papilas sensoriais anteriores pedunculadas e a parte posterior recurvada ventralmente. E as fêmeas, elas já possuem o útero, né? E o útero é simples e com a vulva anterior. Aqui é uma foto do parasita para vocês verem. Como vocês podem ver, aqui já é um verme adulto e ele é bem alongado. O hospedeiro. O homem é o único hospedeiro, então ele é o hospedeiro definitivo. A maioria dos casos são assintomáticos no começo. Eles só demonstram aí os sintomas quando já está bem avançado. E a presença desses parasitas no corpo humano pode provocar a inflamação e o acúmulo de líquido no corpo após meses da infecção, que é quando as larvas chegam no L5, que é quando elas já estão maduras e elas já vão ter aí a reprodução. E também pode aumentar o risco de infecção bacteriana frequentes, que vão endurecer e engrossar a pele. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, aqui eu trouxe uma perna normal e uma perna que está infectada pela filariose. Aqui vocês podem ver o inchaço e o acúmulo de líquidos. O vetor é o mosquito Culex. Essa doença é transmitida através da picada desse mosquito, né? Que ele vai liberar em sua picada larvas infectantes nos vasos sanguíneos. E aí elas vão se deslocar até os vasos linfáticos. Por exemplo, as microfilárias, ao chegarem no tubo digestivo do vetor, que é o mosquito Culex, elas vão perder a bainha e vai libertar a larva de primeiro estágio, que é a L1. Essa larva vai atravessar a parede digestiva do vetor, vai migrar para os músculos torácicos, permanecendo aí de 7 a 10 dias. Assim, ela vai evoluir para o estágio L2. Após, ela vai permanecer de 10 a 15 dias, e aí ela vai para o estágio L3, que quando atinge o estágio L3, essas microfilárias vão migrar para o aparelho bucal do mosquito, para que assim ele possa transmitir para outras pessoas. A contaminação e a prevenção. A transmissão dessa doença está ligada à picada do mosquito, certo? Então, é necessário aí a gente se prevenir contra o mosquito, por exemplo, usar repelentes, roupas que cubram a maior parte do corpo, evitar aí água parada e o acúmulo de lixo. Também podemos usar mosqueteiros, e é bem importante também a higiene do local onde estamos, ou também outros locais, né, que a gente pode aí estar ajudando a não juntar água parada, outras coisas também. Por exemplo, esse local aqui necessita muito de cuidado. E também é muito bom ficar atento, porque em locais quentes e úmidos são mais propensos a essa doença. Então, sempre ter atenção aí para que não possa, né, provocar mais casos. E é necessário também tratar os doentes para que, assim, haja um controle, né, do aparecimento dessa doença, porque o mosquito pode picar essa pessoa e, assim, transmitir para outras pessoas, né, porque, assim, ele vai estar infectado. O ciclo de vida. A Escherichia brancovichi, ela apresenta 2 ciclos de vida, um no mosquito e outro no ser humano. Por exemplo, no mosquito, ao ele picar uma pessoa infectada, ele vai inspirar as microfilárias, que assim elas vão evoluir para o L1, depois para o L2 e para o L3. Quando ela chega no L3, ela vai para o aparelho bucal do mosquito para que assim seja transmitido. Assim, o mosquito vai picar o ser humano, certo? Aí agora no ser humano é outro ciclo. No ser humano, o mosquito pica e assim vai transmitir as larvas L3 que estavam no aparelho bucal dele, que elas vão migrar para os vasos linfáticos e lá vão se desenvolver até o estágio L5, que as larvas vão estar no estágio adulto já e vai ter a maturação sexual. Aí, assim, essa larva L5, após o período de incubação, ela começa a liberar várias microfilárias
que assim vão para o sistema circulatório, que aí quando o mosquito picar, ele vai inspirar e assim vai acontecer todo o processo. Por exemplo, aqui o mosquito pica a pessoa infectada e vai transmitir as larvas L3. Essas larvas L3 vai para o sistema linfático, vai se desenvolver até o L5, que o L5 vai liberar as microfilárias do sistema circulatório. Assim, o mosquito não infectado vai picar a pessoa já com a doença e assim vai ficar infectado, porque ele vai expirar as microfilárias. E assim vai acontecer todo o processo, que ela vai se desenvolvendo no L3 até chegar no aparelho bucal. E assim é o ciclo. O diagnóstico da doença. O quadro clínico apresenta-se os principais sintomas, como a febre, calafrios, acúmulo anormal de líquido nos membros, nos seios e também na bolsa escrotal, que é bem comum, que vai provocar aí também o crescimento ou inchaço exagerado desse membro. E a detecção do diagnóstico deve ser bem específica, para que assim, né, não dê mais para descartar a possibilidade de outras doenças, assim como em qualquer outro diagnóstico. E é feita através da procura de microfilárias no sangue. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de testes laboratoriais para comprovar esse diagnóstico. Por exemplo, temos o exame direto em lâmina, que é a gota espessa, temos a hemoscopia positiva, os testes imunológicos e também a ultrassonografia. Essa foi a última apresentação, com isso nós vamos finalizando nosso trabalho sobre as parasitoses. Quero agradecer a atenção e todos nós esperamos que o conteúdo proposto tenha sido explicado com clareza. Muito obrigada.